pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja estás. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há, não. Aleluia! Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia! Eu te adoro, ó Pai. Oh, oh. Aleluia! Aleluia! Te exaltamos, ó Pai, para sempre. Exaltado és. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado.
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro. Com todo o seu ser agora, vamos lá. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Mais uma vez. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu. O sepulcro se abriu e nada deu um grande amor. A morte onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Hash. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Eu gostaria de falar com você que está aqui nessa noite, que como eu, no começo dessa semana, estava perdendo noites de sono. Eu tive uma conversa com a Carminha mais ou menos quase 2 semanas atrás. E ela comentou comigo alguns acontecimentos. Claro que a gente sabe de muitas coisas que estão acontecendo assim no mundo, na área escatológica, profética. Mas ela falou algo e eu comecei a ficar mais assim preocupada. Eu fui buscar, olhei na internet, li a Bíblia. Aí domingo passado, quem viu aqui aquela lua vermelha? Pois é, coincidentalmente teve aquela eclipse da lua vermelha. Mas enfim, resumindo tudo isso, eu percebi de que eu estava perdendo noite de sono, preocupada com o dia de amanhã. O que vai acontecer? Sabe assim? Sabe aquele medo? Eu quero dizer, entrou alguém aqui nessa noite que não sabe do dia de amanhã. Eu não te conheço, mas eu venho te dizer, Deus cuida de você. Ele está do seu lado. Sabia que Ele não dorme de noite? O Salmo 121, versículo 4 fala que Ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele está tomando conta de tudo. Por que nós estamos perdendo a noite de sono? Por causa de uma causa. Deixa Deus cuidar dessa causa por você nessa noite. No Salmo 4, versículo 9, nos diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz descansar em paz. Que você nessa noite possa ser abençoado por esses 2 versículos e tome posse.
depois que eu conheço esses versículos, meu Deus, o Salmo 121, eu sempre falo com minha mãe, é um salmo que a gente gosta de recitar sempre, desde quando eu era pequena. Mas às vezes a gente fala e não realmente toma posse. Então, em nome de Jesus, se você tem perdido uma noite de sono, se você está preocupado com alguma coisa, seja o que for, eu venho te dizer, Deus cuida de você. Amoroso, constante, verdadeiro e fiel, teu poder em mim é tão real. Me enches, me sondas, conheces meu andar e amas quando canto a ti. Eu sei que tu és por mim, eu sei que tu és por mim, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra escrever em meu coração que tu és Deus e cuida de mim. Tu cuidas de mim. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e amas quando canto a ti. Eu sei que tu és por mim, eu sei que tu és por mim, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra escrever em meu coração que tu és Deus. Eu sei que tu és por mim, eu sei que tu és por mim, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra escrever em meu coração que tu és Deus e cuida de mim. Tu cuidas de mim. Da minha família, Senhor, tem cuidado da minha vida, Senhor, tem cuidado de nós, ó Pai. Tu estás na frente, Senhor, estás comigo na hora mais difícil, estás comigo na hora da enfermidade, estás comigo na hora da angústia. Eu sei que tu estás comigo. Nessas noites sem sono, tu estás comigo. Na hora da vitória, tu estás comigo. No meu trabalho, tu estás comigo. Na minha escola, tu estás comigo. Onde quer que eu esteja, tu estás comigo. Em todos os momentos, tu estás comigo. Aleluia! Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que tu és por mim, eu sei que tu és por mim, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra escrever em meu coração que tu és Deus. Tu és por mim, tu és por mim.
Te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor. Declare o seu amor para Jesus, para Deus. Declare isso, que você crê e confia que Ele cuida de você. Talvez você esteja passando momentos que você está até sem forças de falar isso. Mas você precisa declarar isso, você precisa crer nisso. Talvez você esteja passando por situações que você está até duvidando desta verdade. Mas a Bíblia nos assegura que uma mãe pode nos abandonar, mas Deus nunca vai nos desamparar. Ele te ama, Ele cuida de você. É mentira do diabo que por causa dos seus erros, pecados, Deus não te quer mais. É mentira do diabo. Deus não desiste de você. Ele te ama muito, independente do que você faz ou deixa de fazer, Ele te ama. E é por isso que você está aqui nesta noite, ouvindo pela internet, porque Deus está te alcançando. Deus te dizendo que Ele te ama e te quer para Ele. Pai, continua falando conosco através da ministração da Tua palavra. Os professores e professoras que vão ministrar para as crianças, Senhor, usa poderosamente. Tua palavra que será ministrada aqui também, Senhor, possa nos confrontar, nos consolar, traga salvação, cura, libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra, nós te adoramos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Em nome de Jesus, pode se assentar alegre, em nome do Senhor, e as crianças podem ir para as suas classes, o Ministério Infantil, lembrando que nesta classe ali onde está o pastor André, a partir dos 9 anos é aqui, 9 a 12, 9 a 12 nesta classe, e as demais classes lá na entrada nas outras classes. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eu quero te incentivar, enquanto você abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 26, a vir à escola dominical. Nós começamos hoje novas lições, último trimestre, outubro, novembro e dezembro, para todas as classes, adultos, jovens, adolescentes, crianças, e na classe de jovens sobre relacionamentos, e na classe de adultos sobre o livro de Gênesis e a aplicação e por que o livro de Gênesis para nós hoje. E aí, orando, pedindo orientação a Deus, Deus nos deu essa palavra no livro de Gênesis, que já preguei nesse texto, você já ouviu mensagem nesse texto, mas Deus tem algo para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Capítulo 26 de Gênesis, eu vou ler aqui alguns versículos e depois vamos retornar e ler outros nesta palavra. Aqui fala de Isaque, o filho de Abraão. Abraão, Deus o chamou de uma outra terra, Abraão se converte a Deus, Deus o envia para um outro lugar, ele sai da terra dele, da parentela dele, da nação dele, e vai para uma terra pela fé, para herdar, Deus dando para ele. E aí, chegando lá, evidentemente, toda a história de Abraão, a sua esposa era estéril, mas eles tiveram filhos quando Abraão já tinha 100 anos de idade, quase 100 anos, ela já tinha 90 anos, e esse filho, claro, cresceu, e agora esse filho também casou-se e com Rebeca, e ele também vai ter outros filhos, que é Jacó e Esaú. E aqui, esse capítulo 26, abre um parênteses aí, entre essa história de Abraão e de Jacó e Esaú, e agora fala um pouquinho sobre este Isaque, que é um dos patriarcas do Antigo Testamento. Diz assim o capítulo 26, sobre Isaque: houve fome naquela terra, a terra que ele estava ali, que Deus havia prometido para ele, para os seus pais, para Abraão. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras,
e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí e vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Quero falar hoje sobre essa questão de crise, o que Deus já foi falando aqui, e falando de confiar em Deus, de crer em Deus, de você não perder noites de sono, preocupado, né, com o amanhã ou com alguma situação. Crise, nós já pregamos sobre isso, você já ouviu mensagens sobre isso, são situações adversas que acontecem na nossa vida. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise conjugal, pode ser uma crise de identidade, pode ser uma crise de decisão, você não sabe se fica aqui ou se volta para o Brasil, sabe se fica aqui ou se volta lá para L2 ou para quadra 13, 14 ou 15 ou 16, Brasília, né? Você não sabe se fica aqui ou se retorna para o Brasil, se fica aqui ou se desce lá para o Egito, que o pessoal chama de Flórida, né? Alguma coisa assim, mas, brincadeira. Crise de decisões, às vezes você precisa tomar uma decisão e entra em crise, ou preocupado com a crise mundial, preocupado com as situações mundiais, com as situações do mundo. E uma coisa é certa, nós não podemos evitar, vamos supor, crise mundial, muitas vezes não podemos e foge do nosso controle crises pessoais, mas uma coisa nós podemos controlar, é a nossa reação à crise, às circunstâncias. Isto está dentro da sua capacidade, que Deus te deu, que Deus te concedeu. Você tem esse poder dado por Deus de reagir positivamente ou negativamente a qualquer tipo de crise. No Chinese, você já deve ter ouvido falar sobre isso, está parecendo o pote de Land. No chinês, tem o símbolo aí? Pode pôr aí. É isso aí. O Ren, Jin, Rin, Din, Din. São 2 caracteres. Um caractere, o primeiro, não pensa que eu sei falar chinês, não, porque quem me ensinou isso aí foi o Mr. Google, tá certo? É muito simplesinho. Eu não estou dando um aqui de que sei falar chinês, não sei não. Mas o primeiro caractere ali, ele fala de perigo, é um caractere que demonstra perigo. O segundo caractere é a representação de oportunidade. Perigo é usado, às vezes, aquele primeiro desenho, separado em alguma frase, para indicar perigo. O outro caractere é usado separadamente para indicar oportunidades. Os dois juntos, os 2 caracteres juntos, formam uma palavra, a palavra crise. Ou seja, em Chinese, o que quer dizer isso, esta palavra formada por 2 outras palavras, é que a crise é um momento de risco, de perigo, de ameaça, que traz grandes oportunidades da vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só focaliza no perigo da crise. Nós só focalizamos na ameaça da crise, no problema da crise, nos riscos da crise. Mas entender que toda crise ela vai trazer uma grande oportunidade na vida, de aprendizado, de crescimento, de mudança, de desafio para a nossa vida. Você entende isso? Diga amém. E na Bíblia não é diferente. Na Bíblia nós vemos que toda situação de crise, de dificuldade, de ameaça, de perigo, de risco, de lutas, de problemas, são sempre oportunidades que Deus está nos dando para nos abençoar em alguma área. E aqui nesta história, nós vamos ver a história de Isaac. A crise aqui nesse texto, no caso, é fome na terra, escassez, inflação, crise completa, sem comida, sem dinheiro para comprar comida, você ia no mercado, não tinha nada para comprar, fome geral de alimento, escassez geral. E aí nós vamos ver o que Deus faz com este homem, porque este homem aprende a reagir ao perigo, aproveitando a oportunidade que se apresenta para mudar de vida ou para impactar
outras vidas. E aí é um princípio bíblico, um princípio da palavra de Deus. E é claro, por que a gente às vezes entra em crise? Por que às vezes vem problemas, crises na nossa vida? Uma das coisas é claro, Deus permite, mas outra, a gente às vezes cavuca, às vezes a gente procura e acha. Ou faz alguma coisa que vem em consequência. Às vezes eu brinco lá em casa com as crianças, olha, a decisão é de vocês, mas lembram que tem consequências. Qualquer que seja a resposta positiva ou negativa, obediência ou desobediência, vão vir consequências. Obedeceu, tem consequência boa, viu, Karate Kid? Desobedeceu, tem alguma consequência ruim. E aí, às vezes, nós nos metemos em crises por falta de vigilância, por, às vezes, ouvir pessoas erradas, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, de dar ouvidos ou ser influenciado por pessoas erradas, ouvir conselhos errados, confiar, às vezes, nas circunstâncias, nas coisas materiais. Às vezes, é o que nós vamos ver aqui, faltando com a verdade, aconteceu isso com Isaac, faltando com a verdade, fugindo da realidade. Então, dificuldades, crises, podem ser elas grandes, pequenas, médias, pode ser em qualquer área que for da sua vida. Entenda que, como falamos aqui, a crise é perigo que apresenta uma oportunidade. É como uma encruzilhada, uma rua, um Y, um Y. Você chega, tem uma encruzilhada. Ou você pode ir para a direita, ou você pode ir para a esquerda. A decisão é sua. Por onde você escolher, a crise vai estar na esquerda ou a crise vai estar na direita. Mas uns colocam os pés na estrada da vitória, aproveitando a oportunidade para crescer na vida, para desenvolver, reagindo de forma abençoadora diante da presença de Deus. Outros já escolhem o caminho da murmuração, da reclamação, do engano, da mentira, de abrir mão dos seus valores. Um ou outro caminho, você vai passar pela crise. Mas as consequências e o resultado final depende da sua reação. Depende de como eu vou reagir, de como eu vou fazer. E aqui, na vida de Isaac, Isaac está com a sua família, está ali com alguns animais, herdou do seu pai algumas coisas, herdou do seu pai fazenda, gado, empregados, e agora ele está numa terra que Deus prometeu que iria abençoá-los. Ele entende isso, ele sabe que é uma promessa de Abraão sobre a vida de Abraão, dos filhos de Abraão, que é para ficar naquela terra. Mas aí vem uma crise, vem uma fome, e os animais começam a morrer, e as coisas começam a dar tudo errado, e ele pensa, não, acho que talvez eu vou dar um tempo dessa terra, eu vou para um outro lugar, para ver se quando melhorar aqui, eu volto para essa terra. E aí ele começa a sair, e ele vai para Gerar. Gerar era uma região que ainda fazia parte da terra que Deus havia prometido, mas era o caminho para o Egito. Para ir para o Egito era passando por Gerar. Então ele está como que na cabeça dele, eu vou para o Egito, mas eu ainda vou dar uma passadinha ali em Gerar, que faz parte da terra aqui que Deus tem prometido, para ver se as coisas mudam. Mas a mente dele estava o quê? Eu vou para o Egito. E nós vamos ver alguns princípios aqui que Deus ensina para Isaac, e nos ensina também, que no momento da luta, da crise, da dificuldade, eu e você não podemos fugir, eu e você precisamos seguir a orientação de Deus. Antes de você voltar para o Brasil, antes de você sair da igreja, antes de você abandonar sua família, antes de você desistir de um sonho, antes de você mudar de cidade, mudar de país, mudar de situação, busque a orientação de Deus, porque muitas vezes nós estamos fugindo do problema, fugindo da crise, achando que vai resolver. Sim ou não? Isaac começou a achar que se ele fugisse, o problema seria resolvido. Ele ia fugir da fome, ele ia para um lugar que estava jóia, tinha comida, estava chovendo, lá no Egito estava
tudo jóia, tudo certinho, estava tudo legal. Então eu vou para lá. Enquanto essa crise passa aqui, depois eu volto. Mas Deus quer ensinar uma lição para Isaac na fornalha. O Isaac citou aqui sobre a questão, né, do Salmo 66:12, que fala sobre o fogo, sobre a inundação, que nós podemos passar pelo fogo, pela inundação, mas Deus vai nos tirar disso com abundância. Não é teologia da prosperidade, é teologia da Bíblia, que Deus nos abençoa segundo a nossa obediência e confiança nele. Ele nos guarda, nos abençoa e nos leva para um lugar seguro na proteção de Deus. Você crê nisso? Diga amém. No momento da luta, da crise, da dúvida, nós somos desafiados a lutar pela vitória, pela sobrevivência. É o que Isaac está fazendo, ele está pensando na família dele, está pensando nos animais dele, está pensando nas coisas dele. Falei, eu tenho que dar um jeito aqui, eu tenho que arrumar uma solução para esse negócio. Só que antes de nós arrumarmos uma solução para o nosso negócio, para o nosso problema, a primeira coisa que nós temos que fazer, e Deus foi misericordioso com Isaac e apresentou-se a ele, falou com ele, é buscar qual é a ideia de Deus. Qual é o plano de Deus para isso? Jeremias fala sobre isso. Deus falando, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês, de abençoá-los, de guardá-los, de protegê-los, e não de fazer mal, mesmo diante do problema e da dificuldade. E aí a fome estava assolando aquele lugar. Nós lemos aqui no versículo 1 que fala sobre isso. Depois nós vamos ver no versículo 2 que ele quer pegar um atalho para resolver o problema, que é ir para Gerar e de lá ir para o Egito. E aí Deus fala com ele, não, você fica aqui. Você já passou por aquelas situações que você quer fugir? Não, vou sair dessa igreja porque aí vai resolver o problema. Não, eu vou sair desse relacionamento porque aí vai resolver o problema. Eu vou sair desse emprego porque aí vai resolver esse problema. Eu vou sair desse estado porque aí resolve esse problema. Eu vou sair desse país porque aí resolve. Tudo é resultado e reação de fuga, fugir do problema, fugir da crise. Às vezes não é nem mudar de um lugar para outro, às vezes é mudar de atitude. A pessoa fala, não, eu vou dar um gelo no Daniel, porque aí a gente resolve esse problema, né, Daniel? Pronto, vou pendurar ele na prateleira e vou dar um gelo nele. Às vezes a gente pensa que gelar os outros, ficar de mal dos outros, dar as costas para os outros, é que vai resolver o problema. Não, vou deixar isso para lá, vou dar um gelo, aí resolve. Ou então, pensa que falar mal do outro é que vai resolver. Pensa que brigar com o outro é que vai resolver. Nós temos falado isso aqui dia e noite. Nós temos falado isso aqui sempre, temos publicado no nosso site, boletim, jornal, o que for, onde tem maneira de fazermos, nós temos pregado, falado que nós não vamos para frente se, claro, não orarmos, não buscarmos a Deus, mas se não vivermos verdadeiramente, não defendermos e não protegermos a comunhão uns com os outros. E eu não sei como que ainda existe gente que gosta de fazer comentário acerca dos outros. Não, é só um comentáriozinho. Se é negativo, está falando mal do outro. E aí, quando vem uma crise, um problema, não sabe por que está vindo crise, por que está vindo problemas. Está cavucando, está buscando crise para si próprio. Buscando atalhos para fugir. Buscando soluções rápidas. Buscando soluções fast food. Que você possamos entender que quando entramos em alguma crise, algum problema, alguma dificuldade, tenha isso em mente. É um desafio, é uma ameaça, é um perigo, mas é uma oportunidade que está se apresentando para eu melhorar de vida, para eu me aproximar de Deus, para eu crescer espiritualmente, para Deus me abençoar em alguma área, é uma oportunidade de Deus para a minha vida. E para Isaac começou a entender isso, começou a abrir os olhos. Mas se nós focalizarmos no problema, e a gente já tem falado isso aqui,
e é bíblico, quanto mais você focaliza no que você não gosta, não quer, mais você se aproxima daquilo, mais aquilo se aproxima de você. Quanto mais você focaliza no problema, na luta, na circunstância, na crise, mais você se envolve com aquilo, mais você fica perdendo noite de sono com aquilo. Mas quando nós focalizamos, e a Bíblia diz, colocando os nossos olhos e olhando para o autor e consumador da fé, olhando para a solução em Cristo, para o amor de Cristo, a graça de Cristo, a vontade de Deus, as promessas de Deus. Eu não estou focalizando naquilo que eu não quero, eu estou focalizando e eu estou colocando as minhas forças e energias naquilo que Deus quer para a minha vida, e então a crise vai ser um perigo que se apresenta uma oportunidade, que eu vou entrar por ela e ser alcançado pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus, passando pelo fogo e a inundação, mas alcançando a abundância e a misericórdia do Senhor. Versículo 3 e 5, nós lemos aí, permaneça nessa terra, Deus está falando. Sai daqui não, crente. Aqui eu estou transferindo a palavra para mim, para você hoje. Não larga Jesus não, não desiste disso não. Não desiste do sonho que Deus colocou no seu coração, da vontade de Deus na sua vida. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, Ele te indicou, Ele te deu, Ele te direcionou. E se não deu ainda completamente, Ele está te direcionando. Então não desista, não vá para outro caminho. Fica na vontade de Deus e se estabeleça naquilo que Deus colocou no seu coração. Um dia nós falamos sobre isso aqui, eu estou me lembrando agora, não é isso? Aqueles irmãos estão chegando agora do Brasil, às vezes dúvidas, se estabelecendo, né? Língua nova, situações novas, igreja nova, ambiente novo, emprego novo, situação nova, dá aquele medo, isso é crise de chegada num lugar novo, crise de restabelecimento, crise de se colocar novamente num novo ambiente. Confie em Deus, se estabeleça, levanta a cabeça, creia, esteja firme, não duvide da vontade de Deus na sua vida, olhe para a frente, para as bênçãos de Deus, para as promessas de Deus e continue se estabelecendo, trabalhando, se esforçando, servindo a Deus e crendo nas promessas de Deus na sua vida e não desista em nome de Jesus. Que eu e você possamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Eu quero reler o versículo aí, ó, permaneça nesta terra, mais um pouco, aguenta aí um pouquinho, está apertado, está difícil, mas você vai ver o que vai acontecer daqui a pouquinho, permanece mais um pouquinho, eu estarei com você e o abençoarei. Agora ouça, nem todas as vezes na Bíblia, quando Deus diz que vai prosperar e abençoar, nem todas as vezes está relacionado com finanças e ficar rico em si. Mas está relacionado com proteção, com bênção, com guardar, com abençoar em todas as áreas da vida, dar graça, felicidade, e pode ser que venha finanças também. Por quê? Porque finanças também são promessas bíblicas e é bênção de Deus para a nossa vida. O pastor Marcos tem um livro sobre finanças, não é isso? Está chegando aí, não é? Aquele livro vai vender que nem água, né? E a preço de ouro, não é verdade? Mas, me lembra o título, ele já me deu um, As 7 Leis da Abundância Financeira, porque às vezes a gente tem esse negócio, não, o sangue de Jesus tem poder e riqueza, sai demônio da riqueza. Não existe isso, tem demônio de Mamon. Mamon não é a riqueza em si, Mamon é o espírito de consumismo e de amor ao dinheiro, que leva as pessoas a abandonar Deus e a seguir o dinheiro e a ser escravo do dinheiro. Agora, a riqueza e a bênção financeira de Deus, existem promessas e princípios bíblicos. Compre um livro, não é isso? Quando chegar, e aí a comissão, depois a gente vê o que a gente faz. Brincadeira. Que você possamos entender, há uma bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Aí Deus continua dizendo para Isaac, e está dizendo para mim e para você nesta noite:
Espere um pouquinho, eu tenho paciência, permaneça firme, não desiste não. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis, e assim Isaque ficou em Gerar. Não arredou o pé de onde Deus falou para ele ficar. Nesse caso, incluíam bênçãos materiais, financeiras, mas incluíam a bênção de redenção, a bênção espiritual, de que ele seria instrumento de proteção, de bênção e de salvação para todas as nações da terra, e isso está se cumprindo hoje, e eu e você, esta igreja faz parte de estarmos abençoando as nações com o evangelho, e o sinal disso, o exemplo disso está aqui, o Isaac, não é isso que está sendo um missionário lá na Tanzânia, numa ilha onde não existe cristão, e agora, depois de 40 anos, conseguiu se estabelecer uma escola de inglês, onde missionários cheios do Espírito Santo estarão ensinando inglês e pregando o evangelho escondidos, mas pregando o evangelho e vidas sendo salvas em nome do Senhor Jesus. Para você ver aonde chega a obediência de uma pessoa. Imagine se Isaac desobedecesse. Onde chega a obediência, o resultado é a consequência da obediência de uma pessoa. Dele ter permanecido ali, aguentou firme. Talvez até passou algumas necessidades ali por algum momento, por algum tempo, a gente não sabe exatamente quanto, mas daqui a pouco vem a resposta de Deus. Deus estava prometendo que iria florescer Isaque naquele lugar. Não foge não, não corre da luta não, não corre da crise não. Interessante, aqueles que estavam aqui se lembram, aqueles que não estavam, talvez ouviram falar, quando houve aquela grande crise aqui nos Estados Unidos, 2007, não é isso? Me lembra aí, 2008, 2009, né? 2008 praticamente, depois de 2009, foi uma debandada de brasileiros voltando para o Brasil, né? Correndo da crise, porque no Brasil estava sem crise, no Brasil estava jóia, no Brasil estava sensacional. Se tivessem de repente ouvido o que Deus disse, não, espera um pouquinho, daqui a pouquinho, né, as coisas, as máscaras vão cair daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, você já viu um vídeo de uma presidente de um país lá da América do Sul, um vídeo, ela cantando, estou saudando a mandioca, o milho, já viu isso? A esse nível que nós chegamos. Trem doido, gente, Agora eu quero dizer uma coisa, fica aonde Deus te chamou. Agora, presta atenção aqui, olha para mim, saúda o milho agora não. Agora, por um outro lado, quando Deus quer abençoar e guardar, se Ele te quisesse no Brasil, Ele estaria te abençoando lá. Porque eu sei, você sabe que tem muita gente no Brasil, no meio da crise, que está sendo abençoado. Sim ou não? Tem. Tem muita gente roubando também. Isso não é benção, isso é roubo. Mas tem muita gente honesta que está sendo abençoada por Deus no meio daquele trem todo lá. Por quê? Porque aonde você estiver, não importa a situação do lugar, do país, não importa se o país está em crise ou se não está em crise, se está em guerra ou se não está em guerra, se Deus quiser e se você for obediente a Ele, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai te fazer florescer na terra que Ele te plantou. Você entende isso? Diga amém. E aí Isaac começou a entender isso. Não, eu vou ficar aqui. Deus prometeu, eu vou ficar. E aí ele fica. E aí nós aprendemos que na crise a gente não pode ficar
focalizando na crise, no problema, nas circunstâncias, mas focalizando na promessa de Deus, na bênção de Deus, na proteção de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Nós aprendemos também que na crise, nessa questão de buscar a orientação de Deus, nós precisamos obedecer mesmo. Eu já citei aqui o versículo. Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Isaac fez o quê? Isaac obedeceu. A Bíblia diz, ficou ali em Gerar. Gerar ainda fazia parte da terra. Ou seja, ele estava indo para o Egito, parou ali em Gerar, deu uma descansada, e Deus vem falar para ele, não sai daqui não, fica aí. Aí ele fica quieto ali. E ele obedece. Versículo 8 fala sobre isso, o 6 nós lemos, que ele obedece a Deus. Agora, evidentemente que na crise, às vezes para fugir ou para se proteger, você pode cometer, eu posso cometer alguns erros. Isaac cometeu. Não que tenhamos que cometê-los, mas Isaac cometeu. Ele foi para esse lugar, lá tinha o Abimeleque, pessoal ali, aí a Rebeca era muito bonita, e aí ele com medinho, olha, isso ele criou na cabeça dele, para você ver que às vezes a crise, se nós deixarmos ser orientados pela crise e focalizarmos a circunstância, a gente cria trem que não existe. Traduzindo trem, coisa, tá bom? Quem não entende nosso linguajar. A gente cria coisa que não existe. Isaac criou um negócio. Olha, você fala que é minha irmã, porque senão esse pessoal aqui vai me matar e vai te levar para ser esposa dele. Então faz de conta que você é minha irmã. Mas de onde ele tirou aquilo, gente? Será que ele ouviu alguém falar, um comentário, outro? Não tem nenhuma referência na Bíblia. A crise fez ele criar aquele negócio e ele se deixou levar por aquilo, por aquela mentira. E acabou mentindo, mentiu o pessoal, minha mãe, que era irmã, essa aqui é minha irmã e tal. Aí daqui a pouco o pessoal viu lá ele namorando a Rebeca, dando beijinho nela, abraço, carinho e tal, era esposa dele. Aí os caras chegaram e falaram, não, você mentiu para nós, ela não é sua irmã não, eu vi você aí, né, no maior chameco a sua Rebeca, maior love. Ela é sua esposa, eu fiquei com medo, né, de vocês matarem tudo. Falou, não, rapaz, você está maluco aí. Você falou que ela nossa, que a sua irmã, está escrito aí na Bíblia, não está assim, você está maluco, isso aí é acréscimo meu, né? Mas já pensou se alguns dos nossos homens aqui, né, deitassem com ela, ou se casassem com ela, chamassem para casa, ia cair maldição sobre nós. O cara não era crente e entendia a maldição do sexo fora do casamento, ou do sexo, do adultério, e ia falar, de repente alguém ia deitar com a sua mulher, vinha maldição sobre nós não queremos esse mal sobre nós. E aí, não, ok, desculpa aí, valeu, foi mal, beleza. Entender que a crise não pode, e aqui o princípio é esse, não podemos deixar ser levados pela crise, não podemos negociar os nossos valores bíblicos. Não, então uma crise terrível aí, eu vou fazer uma mentiria aqui no meu business, eu vou dar uma sonegada aqui no meu imposto, eu vou dar uma enganada aqui nesse cliente, eu vou dar uma enganada aqui nesse patrão, eu vou dar uma enganada aqui nessa situação, eu vou dar uma mentira aqui, vou mentir ali, vou enganar aqui, mas é a crise, Deus sabe, são estratégias que Deus me deu para eu poder me livrar da crise. Não, são enganos de Satanás e das circunstâncias para você mentir, para você não aproveitar a oportunidade que a crise nos apresenta de prevalecer na presença de Deus. Não abra mão do seu caráter, dos seus valores, daquilo que Deus tem para a sua vida. Que eu e você possamos entender isso. Agora ouça, o que Deus orientou Isaac a fazer? E aí a gente vai terminar. E aí, essa história aqui, do versículo 7 a 11, eu acabei de falar nas minhas palavras, do Isaac mentindo. E aí o versículo 12 diz um negócio sensacional no meio da fome, da seca, da escassez. Diz assim, Isaac plantou ou semeou. Na NVI diz que Isaac formou lavoura naquela terra. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Tinha crise ou não tinha? Sim ou não? Tinha escassez,
tinha fome, talvez falta de chuva, mas Deus não quer saber disso, porque quando eu e você fazemos o normal, Deus vem e faz o anormal. Quando eu e você assumimos a nossa responsabilidade e fazemos o natural que eu e você temos que fazer, Deus vem e realiza o sobrenatural que só Ele pode fazer. Era impossível, era o pior negócio, era o pior investimento plantar naquele dia, naquele tempo, naquele ano, naquela época, naquela terra. É como dizer, olha, não vale a pena você comprar isso, não vale a pena você fazer esse investimento agora, não vai dar certo, está dando tudo errado. Mas ele seguiu a orientação de Deus e fez o quê? Semeou na terra. Eu fiquei aqui, Deus falou para eu estabelecer raiz aqui, Deus falou para eu ficar aqui, Deus falou para eu não sair daqui, para eu me estabelecer aqui, e aqui eu vou fazer. Eu acho que alguém passava e ficava dando risada de Isaac, falando, mas esse cara é maluco, plantando numa secura dessa, plantando num terreno desse, plantando numa escassez dessa, não está nascendo nada, não está produzindo nada, não está dando nada, o cara é maluco. Pode ser que as pessoas vão te criticar, vão zombar de você, vão desacreditar de você, vão falar até palavras malditas sobre você, mas você levanta a cabeça e diga, eu creio na promessa de Deus, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que me chamou, no Deus que me enviou, no Deus que me estabeleceu, e eu não abro mão das promessas de Deus e da palavra de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que Isaac plantou e ganhou e deu muito, rendeu muita lavoura. Aí diz o versículo 13, no meio da crise, a crise não acabou não. No versículo 13, o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, por quê? Porque ele começou a vender, começou a negociar e foi produzindo e foi crescendo. E possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. E esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Ouça uma coisa. Quando Deus começa a te abençoar, nos abençoar, pode ter certeza que vai vir retaliação, pode ter certeza que vai vir inveja, pode ter certeza que vai vir gente que não gosta da sua bênção e de você estar vencendo na vida. Mas o seu foco e a sua energia não pode ser nos filisteus, não pode ser na inveja. O seu foco e energia não pode ser gasto e desgastado na inveja dos outros, na fofoca do outro, na calúnia do outro. A sua energia, a sua fé, a sua confiança tem que ser contínua e depositada no Deus que te deu, te prometeu, te guardou e te sustenta pela sua graça e bondade. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Eu não terminei aqui não, tem muita coisa aqui, mas vai ficar para outro dia. Isaac semeou aonde Deus o estabeleceu. Semeie, seja o que for, o seu tempo, a sua vida, suas energias, seu dinheiro, sua confiança, sua fé, seu amor, compaixão. Semeie o que você puder, o que Deus tem te dado, semeie. A Bíblia diz, em Gálatas, que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ele vai colher, vai ceifar, vai colher. Tudo. É o princípio da consequência. Tudo que eu faço, decido, tem uma consequência. Se eu semeio, então, fé, confiança, amor, mesmo que venha lutas, dificuldades, inveja, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar, Deus vai me proteger. Isaac semeou naquela terra, ou seja, naquela crise, naquela secura, naquela escassez. E Deus, diz a Bíblia, Deus o abençoou. Que você possamos crer na bênção de Deus. Deus te colocou aqui neste país, e eu tenho dito isso, se estabeleça aqui, aguenta mais um pouquinho, aguenta aí, não desiste não,
Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Seja fiel a Deus. Seja fiel às promessas de Deus. Seja obediente a Deus. Não se deixe ser envolvido pelas circunstâncias. Não abra mão dos seus valores, dos valores da palavra de Deus, inegociáveis, absolutos. Creia em Deus e semeie. Semeie na vida de outros, semeie na igreja, semeie no ministério, semeie a sua vida, estabeleça. Deus vai te abençoar, já está te abençoando e vai abençoar mais. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite, e eu sou o primeiro a me apresentar aqui, com algum tipo de crise, talvez seja uma crise espiritual, e esta só Jesus pode resolver. E você quer que Jesus resolva? Eu quero te lançar um desafio. Domingo passado, o pastor Djalma estava aqui, eu não vi, mas acho que pelo menos 2 pessoas levantaram a mão, entregando a sua vida para Jesus. Se você fez isso domingo passado, quer vir aqui à frente, pode vir. E alguém me falou isso depois do culto. Se você não tem Jesus ainda, há uma crise espiritual na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Deixa Ele resolver. Só Ele resolve essa crise. Só Ele. Mais ninguém. Mas você precisa abrir o coração e se entregar a Ele. Você que está afastado de Jesus, tem uma crise espiritual aí na sua vida, uma crise de afastamento, de relacionamento com Deus. Volta para Jesus hoje. Resolve essa crise agora. Jesus resolve isso. Enquanto cantamos, você vem aqui à frente. Agora, se você está passando por outra situação e quer colocar isso diante de Deus, seja qual for a situação, a circunstância, o problema, a crise, pequenininho, grandão, não importa. Deus sabe, você sabe. Talvez é pequeno para um, mas para você é grande essa situação. Seja de decisão, você precisa tomar uma decisão, seja no seu negócio, seja no seu trabalho, seja na escola, seja em algum relacionamento, seja na família, seja no ministério. Vem aqui à frente, vamos orar juntos, vamos entregar a Deus juntos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, e eu te desafio a dar um passo de fé, como que dizendo, eu vou lá na frente, assumindo um compromisso com Deus, de que eu vou lançar sobre Ele essa crise e Ele vai me ajudar, de que eu vou obedecê-lo e Ele vai me ajudar, de que eu não vou abrir mão dos valores da palavra de Deus, dos princípios da palavra, que eu não vou negar a fé, eu não vou desistir, eu vou obedecer a Deus. Deus te abençoe. Chega mais para frente, pode vir mais para frente. Se é uma situação financeira, se é uma situação de documentos na corte, legalização, imigração, se é uma situação, uma crise de sentimento, de emoção, coloca diante de Deus. Se é uma crise financeira, se é uma crise espiritual, emocional, de relacionamento, se é uma crise física, uma dor, uma doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está nos vendo pela internet, você que está nos assistindo, essa palavra te alcança, palavra de Deus para o seu coração, seja qual for a sua situação, Deus te alcança, Deus te ama muito, Ele não desiste de você. Busque a Deus, entregue a sua vida para Jesus, volta para Jesus, busque uma igreja mais perto da sua casa que ensine a palavra de Deus e sirva a Deus em comunhão com o corpo de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, que essa palavra possa mudar o seu coração, porque é a palavra de Deus. Deus te abençoe.